E se eu te disser que nós podemos ser pessoas felizes mesmo diante todas as adversidades que a vida nos apresenta, você gostaria de saber como? Então vem comigo porque hoje o nosso papo é sobre isso. Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um bate-papo onde a gente fala sobre expandir a nossa consciência para a gente se relembrar de quem a gente é. Porque é só quando a gente se lembra de quem somos de verdade, a gente se reconecta com quem a gente é que a gente consegue, então, ser pessoas felizes, ter felicidade. Mas aí vem a pergunta: beleza, mas como que eu posso ser uma pessoa feliz se a vida só me traz coisas que não são muito boas? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos entender primeiro o que é então felicidade. E aí eu quero dizer para vocês o que é felicidade segundo o dicionário. É uma qualidade ou um estado de ser feliz. É um estado de consciência plenamente satisfeito, é satisfação, é contentamento e é bem-estar. Isso é o que o dicionário nos informa que é felicidade. Então, felicidade, presta atenção que eu quero que vocês entendam isso, que toda essa descrição que eu falei com vocês, nada tem a ver com o externo, com o fora, com o que nós projetamos lá fora. E sim tem a ver com o que nós projetamos aqui, dentro de nós. Estado de bem-estar, consciência de contentamento, de contentação. Olha só essas expressões. Tem tudo a ver com o interno. Mas aí surge outra pergunta. Por que então que, se felicidade tem a ver com o que está dentro de nós, por que nós encaramos a felicidade como sendo algo que acontece fora de nós? Um exemplo. Se a minha vida não está boa, se está me acontecendo algo ruim, que eu encaro como ruim, se alguém lá fora não está me fazendo bem, eu não me sinto feliz. A gente costuma achar que felicidade, estar feliz, é só quando tudo ao nosso redor tá ok, tá bem, tá tranquilo. E será que é isso? Será que é assim que a gente deve encarar? Porque se a gente for encarar dessa forma, a gente entra num problema. Tudo se movimenta o tempo inteiro. Todas as coisas se movem o tempo inteiro. E com essa movimentação que acontece, nem sempre as coisas que chegam pra gente são coisas que a gente gostaria que chegasse. Já cansamos desse papo aqui, não é? Já cansamos de falar sobre esse papo aqui. Que quem cria nossa realidade não é o outro, somos nós. Toda ação tem uma reação. Todo plantio tem uma colheita. Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. Então, às vezes, a gente plantou algo que agora a gente vai colher. Mas eu não quero colher isso, porque se eu colher isso, isso vai me deixar infeliz. Não é isso? Então, as coisas que estão vindo para mim estão me deixando infeliz. Mas eu sei que foi eu que plantei, eu sei que foi eu que fui lá e reguei aquela sementinha. Mas eu não quero receber. Mas eu recebo. Embora conscientemente eu não quero, mas não tenho o que fazer, é uma lei. Eu recebo. É a lei do plantio e da colheita, é a lei da ação e a reação, é a lei do que eles chamam de karma. E o que é o karma, Thalita? Nada mais é do que a lei da plantio e da colheita. Ação e reação. É quando eu tenho uma ação e aí eu posso escolher uma ação. Eu escolhi uma ação. A partir daí, eu não tenho mais o poder de escolha, que é o quê? Aquilo que retorna para mim. É como um imã. Mandei, retornou. Então, é isso, gente. É isso que vocês precisam compreender. Beleza, entendi. Mas eu não quero, Thalita. Não quero que essas coisas ruins cheguem para mim, porque se elas chegarem para mim, eu vou ficar infeliz. Se essa dor chegar para mim e eu tiver que pagar essa conta, eu vou me tornar uma pessoa infeliz. Por que raios que a gente pensa dessa forma? Por que que em algum momento da nossa vida nós começamos a interpretar a felicidade como as coisas que estão externas a nós? Será que isso é normal? Será que em algum momento esse conceito passou a existir ou será que sempre existiu? Será que é assim que a gente deve encarar? Qual é a forma de encarar isso? E aí, para ilustrar,
eu quero contar para vocês uma história. A minha prima, nós engravidamos juntas, tá? Uma diferença de uma semana uma para outra. Quando estava com 2 meses, tive um aborto espontâneo. Perdi o meu bebê. Ela teve Covid e não sabia que estava grávida. Tomou toda a medicação, tratou né, essa questão e ok, ficou bem. Quando ela sarou, ela foi andar numa bicicleta. E essa bicicleta era uma bicicleta motorizada e estava com o freio ruim. E a rua da casa dela é uma descida. Quando ela pegou essa bicicleta e foi andar, o freio não funcionou. Ela desceu no embalo, bateu no meio-fio de uma praça, voou a uns 3 metros de altura, bateu na copa de uma árvore, caiu no chão e desmaiou. Resultado, quebrou 2 vértebras da coluna, quase ficou paraplégica, foi levada para o hospital, fizeram os tratamentos, graças a Deus não ficou, não teve nenhum problema. Mas 2 semanas que ela estava lá fazendo todo o tratamento, a menstruação dela atrasou. E ela falou, gente, minha menstruação não atrasa, então é muito reguladinha, eu tô achando que eu tô grávida. Falou com as enfermeiras fizeram um teste e estava grávida. E nós descobrimos quase na mesma data. Na verdade, quando ela descobriu que ela estava grávida, eu estava perdendo meu bebê. Enfim, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ela descobriu que estava grávida e tinha passado por esse monte de tratamento tomando remédio por causa da Covid, tomando remédios por causa da coluna, e aí ela não podia operar a coluna, ela não podia ter nenhum tratamento, mas ela já tinha tomado alguns remédios, já tinha feito raio-x, mas interrompeu ali, e ok, beleza. Aí continuou a gravidez, e a gravidez dela foi muito tranquila, muito tranquila. Com 5 meses de gestação, ela vai mexer com a vaca. Chegou lá e mexeu com a vaca que tinha tido um bezerrinho e a vaca deu um susto nela. E quando essa vaca deu um susto nela, ela deu um pequeno descolamento de placenta. Foi pro médico, perdeu sangue, mas o médico ficou impressionado porque não teve nada com a bebê. Nada, estava intacto, como se nada tivesse acontecido. E assim sucedeu, ela continuou, né, a gestação até o final, nasceu a nossa Babi, que é linda, maravilhosa, muito saudável, muito espertinha. Mas ela começou a perceber que a neném estava com o bracinho não mexia direito, e ela foi fazer um tratamento. Chegando lá, descobriu que ela tinha um pequeno probleminha que fazia com que o cérebro mandava o comando, mas como as mãozinhas e os pezinhos são os últimos, são as partes mais distantes, o comando não chegava 100% nas mãozinhas e nos pezinhos. Thalita, pode ser que seja por causa do tratamento? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, ela fez tudo isso, e como ela encara, que é o que eu quero falar aqui para vocês, como é a forma que ela encara isso? Ela encara, o que tiver que ser, eu vou dar o meu melhor, e tudo vai acontecer para o melhor. Thalita, ela não sofre? Claro que ela sofre. Aliás, é claro que ela sente dor. Mas ela sofre, e é sobre isso que a gente vai falar. É sobre esse sofrimento que eu quero que vocês entendam. Se vocês perguntam para mim assim, Thalita, ela sofre com isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela sente dor com isso? Com certeza ela sente. Ela sente o pesar pela filha estar tendo que passar por isso. Thalita, a culpa é dela? Pode ser que sim, pode ser que não. A culpa, eu não diria culpa, a responsabilidade dela pode ser que sim e pode ser que não. E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas vamos nos prender agora no fato do sofrimento, que é sobre isso que a gente estava tratando no começo. O que é o sofrimento? O sofrimento é a forma como nós encaramos a dor que nós sentimos e que representamos isso ao mundo. Então, vou te dar um exemplo mais fácil. Imagine que eu machuquei o dedo, certo? É opcional eu sentir a dor? Não, eu vou sentir a dor. Agora, eu posso sentir a dor, olhar para essa dor e fazer o quê, né? Enfim, acontece. Ou eu posso ficar lá, ai, meu Deus, agora, meu dedo, como é que eu vou escrever? Como que eu vou fazer as coisas? Meu dedo tá machucado. Ai, eu não sei o que fazer.
Isso é sofrimento. É a forma como eu lido com essa dor e reflito essa dor no mundo. Isso é sofrimento. E esse é opcional. Eu posso sentir a dor sem levar o sofrimento para a vida, sem sentir o sofrimento. E eu quero que vocês também compreendam que o sofrimento, ele só vem quando a gente não consegue compreender aquilo que está acontecendo com a gente. Por isso o sofrimento surge. Eu olho para aquilo eu não consigo digerir aquilo que aconteceu e fico lá, morrendo, sofrendo, me martirizando, porque houve um processo que aconteceu e que eu não aceito. Olha isso. Aceitação. Essa é a palavra-chave para que a gente não sofra. A aceitação. Todas as vezes que a gente não aceita alguma coisa, a gente sofre. Mas aí vocês vão me perguntar, Thalita, entendi, mas olha no caso da sua prima, você acha que tem que ter aceitação com relação a isso? Você acha então que a gente não tem que sofrer com relação a isso? Você acha então que é normal uma mãe não se preocupar com isso? A mãe pode, às vezes, se preocupar. Eu sou mãe, eu me preocupo com meu filho. Mas a preocupação é uma ocupação prévia. Ela sabe o que vai, se aquilo que a filha tem é algo sério? Não. Então, por que ela vai se preocupar com aquilo? A única coisa que ela pode e deve fazer é se ocupar. Ocupar com a situação, que é o quê? Buscar todos os meios de tratamento que ela pode. E é o que ela está fazendo. É se manter em uma posição de positividade. É olhar para aquilo e falar, poxa, eu não sei por que isso está acontecendo, mas independente do que seja, eu vou ver isso de uma forma positiva. Ai, Thalita, mas se for algo sério? Se for algo sério, nós devemos também ver como uma coisa positiva. Vou contar para vocês uma historinha. Dizem que tinha um rapaz que morava numa vila e um dia chegou um cavalo na casa dele e eles procuraram ali o dono do cavalo em todo o vilarejo e não acharam nenhum dono. E ele foi deixando aquele cavalo lá. E era um cavalo de raça, muito caro. E aquele cavalo ficou ali. E aí os vizinhos, olhando aquilo, falaram, caramba, falou com o pai do rapaz, caramba, seu filho é um filho de sorte, hein? Um cavalo desses aparecer aí para ele. E aí o pai disse pro vizinho, pode ser que sim, pode ser que não. Passado um tempo, o cavalo fugiu. E quando esse cavalo fugiu, o vizinho voltou. Poxa, seu filho não é um filho de sorte, hein? O cavalo chegou e aí foi embora. E aí o pai falou, pode ser que sim, pode ser que não. Passado mais um tempo, o cavalo retorna. E ele retorna com um monte de filhotinhos. E o vizinho novamente. Poxa, que sorte do seu filho, hein? E o pai, pode ser que sim, pode ser que não. Um dia, o filho cuidando ali dos bezerrinhos, um bezerrinho correu e acabou machucando ele. E quebrou a perna dele. E ele foi ser internado, né? Ficou internado. E aí lá vem o vizinho de novo. Poxa, como seu filho não tem sorte, hein? O cavalo vem com um monte de filhote, mas aí quebra a perna dele? E aí o pai novamente disse, pode ser que sim, pode ser que não. Passado mais um tempo, estourou uma guerra. E todos os homens do vilarejo tiveram que ir para a guerra. Mas o filho do vizinho, os homens jovens, né? Mas o filho, aquele rapaz, não foi porque estava internado com a perna quebrada. E vem o vizinho de novo. Mas o seu filho é de sorte, hein? Ele não precisou ir para a guerra. E o pai disse, pode ser que sim e pode ser que não. Resumo, nós não sabemos o que está envolvido. Nós não temos compreensão do todo. Nós não estamos enxergando de cima para compreender o que pode acontecer lá na frente. Então, quando as coisas nos acontecem, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente precisa enxergar que existe todo um processo nisso. Existe um passado, existe um agora e existe um futuro. E a gente não sabe o que está lá na frente. Talvez
Assim como aquele vizinho estava sendo protegido. E mesmo que parecia que era ruim, pode ser que se torne uma coisa boa. Thalita, mas então você que está falando que a sua sobrinha, ela talvez esteja passando por isso, por uma coisa boa, pode ser que seja a força dela. Pode ser que tenha sido isso que a alma dela tenha vindo, decidido vir com essa questão para poder elaborar, para que haja um crescimento. Pode ser que seja isso que vai fazer com que ela se torne uma pessoa que vai fazer uma coisa que vai ajudar a humanidade. Eu não estou dizendo que sim nem que não, eu estou dizendo para que vocês compreendam que às vezes uma dificuldade que uma pessoa tem pode ser o gatilho que vai fazer com que ela resolva o problema dela e traga soluções para toda uma sociedade. E a gente está cheio de exemplos disso, né? Então, a gente não sabe o que está envolvido nisso. Tem um cara, eu não lembro o nome dele, toda vez que eu vou falar o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas ele vivia numa cadeira de roda e ele falava pelo computador. Vocês vão lembrar de quem que é, ele falava através de um computador. Por causa da doença dele, da questão de saúde dele, ele desenvolveu todo um processo que ajuda quantas milhares de pessoas hoje. Pessoas que não andavam, andam. Pessoas que não falavam, podem falar. Não é isso? Então, a gente olha as situações e a gente não consegue ter o panorama do todo. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que parar de encarar que as coisas que chegam pra gente é ruim. E aí a gente volta naquela questão da felicidade. Como ser feliz apesar das adversidades? É encarando as coisas sem colocar os nossos sentimentos frios em cima dela. Eu olhei para aquilo e aquilo é aquilo. Não, você não sabe o que é aquilo. Você não sabe por que a pessoa tá passando por aquilo. Thalita, mas é uma criança. Pois é, mas ela é um espírito gigante dentro de um corpinho de criança. Ela é um ser gigante, iluminado, gigantesco, que já viveu várias existências dentro de um corpinho de uma criança. Thalita, então quer dizer que ela pode estar vindo pagar por alguma coisa? Não. Então quer dizer que ela pode estar vindo ensinar alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente... E aí não é reencarnação, é uma vida totalmente nova. Não existe reencarnar, porque você é um ser único que viveu essa experiência humana e nunca mais haverá outro ser igual você. Você só tem essa experiência de vida, eu, Thalita, você, seja quem for, só tem uma experiência de vida, apenas essa. Uma vez que ela finda, não tem mais Thalita. O que tem então? O meu ser superior. A minha centelha divina, o meu eu superior. Esse é um ser que não tem fim. Ele teve um princípio, ou não, né? Porque se a gente for olhar no sentido de que nós somos Deus, em pequenos fragmentos não houvemos princípios, mas vamos colocar ali como a nossa centelha. Houve um momento que se fragmentou, havia ali, criou-se a nossa centelha, e essa centelha é infinita. Esse ser, ele vive várias experiências de vida. Então, ele vem para viver uma experiência de vida. Mas eu, Thalita, não volto mais. Eu tive a minha oportunidade, pronto. Eu não volto mais para viver em lugar nenhum. Mas o meu ser é eterno. Esse ser eterno, ele vive várias vidas. Mas deixa eu consertar isso. Não é que ele vive várias vidas. Ele vive uma vida. E dentro dessa uma vida em que ele vive, ele tem vários avatares. Vamos tornar isso mais fácil. Quando você dorme, você sonha, certo? Você sonhou. E aí você tá lá no seu sonho. Quando você acorda, quem é você? Você é você que está acordado ou você que estava no seu sonho? Você, não é? O que estava no seu sonho, aquele ser que estava no seu sonho, ele
Por algum momento ele pensou que ele era um ser de um sonho? Não. Mas você vai ter vários sonhos durante a sua vida com um ser diferente em cada noite, sendo você. Ficou claro isso para vocês? De que você é um ser único e que tem várias experiências, mas que essas experiências não se repetem. Ou seja, Thalita não vai mais existir, você não vai mais existir. Mas o seu ser superior, sim. Thalita, mas meu Deus, mas então você, quando acorda, você sente pesar porque o seu sonho era um sonho e aquele eu lá do seu sonho não existe mais? Não, né? É o que acontece com o nosso eu superior. É exatamente isso. Quando ele acorda do sonho, né, que ele sonha conosco, ele olha e fala: caramba, eu sonhei que eu era uma moça que chamava Thalita e ela fazia isso, isso e isso. Ele não sente. Por quê? Porque ele é ele. E você também, o seu ser superior também não vai sentir. Mas tudo que você viveu é e fica integrado no seu ser superior, no seu eu superior, na sua centelha divina, no seu banco de dados. E todas essas vivências que o seu ser superior vive também ficam nesse banco de dados. Então, às vezes, a gente vem com uma questão de saúde, ou a gente vem com uma questão que nem, né, a minha sobrinha vem com uma questão de saúde, e a gente não pode achar que isso é uma questão só daqui. Talvez, em algum momento dessas existências, ela se fez algum mal, e aquilo doeu, e aquilo machucou. E quando aquilo machuca e você se distancia do amor, você precisa voltar para o que é o amor. Então, o seu ser superior decide vir, e aí tem uma coisa mais complexa, a gente pode fazer um outro vídeo depois mais sobre isso, mas só para vocês entenderem. O seu ser superior decide vir com uma circunstância de vida para que ele possa reconfigurar aquele sentimento, aquela desarmonia que ele causou, não no outro, mas em si. Por isso que as pessoas falam assim: ah, mas então eu vim pagar alguma coisa que eu fiz? Não, porque você não paga nada. Você simplesmente saiu, destoou do tom do amor, da melodia do amor, da ressonância, da energia, da vibração do amor, e agora você precisa voltar a tocar o mesmo ritmo. E para que isso aconteça, você volta. E quando você volta com algumas situações que você, o seu ser superior, decide para que você possa revisitar aquele sentimento, para que você possa voltar para a harmonia universal, que é o amor. Então você não paga o que você fez para o outro. Não! Você simplesmente vem consertar algo de errado que você deixou em você. E aí eu quero contar para vocês exatamente sobre isso. Eu estava conversando com o Liam sobre isso e falei: Liam, mas as coisas então, né? Se a gente for pensar que a gente volta para a gente poder tratar as coisas que a gente não conseguiu, né? Que a gente não conseguiu entender. Se a gente volta, né? Não é que a gente volta. Se o nosso ser envia um outro avatar para poder ressignificar isso, então quer dizer que isso não tem cura? Será que não cura? Né? Será que a pessoa que veio com essa questão, por exemplo, a minha sobrinha, será que não tem cura então? E aí Lia me trouxe uma coisa fantástica. Ela falou comigo assim: tudo tem cura. Aí eu falei: Liam, mas como tem cura? Tantas pessoas estão aí em cima, né, de uma cama, vegetando. Como é que tem cura? E aí ela me trouxe isso. Ela me falou: vocês acreditam que a cura é agora. Por isso vocês não conseguem compreender. Vocês precisam compreender que a vida é única. A minha existência é única. Ela é uma linha contínua. E nessa linha contínua existem vários seres. E esses seres podem ter uma questão hoje que de repente podem estar aí, né, como você disse, num estado de vegetação, mas ele se cura.
E aí eu disse, mas Liam, mas não sou eu. Não é aquela pessoa que está nessa situação. É uma outra existência. É um outro ser vivendo em outra existência. E aí ele disse, mas sou eu. Porque eu sou. E eu sou único. E eu sou contínuo. E eu sou eterno. Vocês acham que para tudo acontecer, precisa acontecer quando vocês querem? Do jeito que vocês querem. E na hora que vocês querem. Mas vocês se esquecem que eu sou apenas um. E eu sou. E naquele momento eu entendi que as coisas, muitas vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. E não é no nosso tempo. Por quê? Porque existe uma lei que não pode ser quebrada. Que é o quê? Plantou, colheu. Thalita, ela fez uma coisa de ruim para alguém? Talvez ela não conseguiu ressignificar algo que estava dentro dela. Eu acessei uma experiência minha aonde eu não consegui perdoar. Eu não consegui perdoar. Morri e não consegui perdoar. Quando eu falo eu, gente, não é eu, Thalita, entendam, não é eu, Thalita, é eu, minha centelha divina, o meu eu superior, tá? Então, tivemos uma existência em que, e aí eu sou ele também, né? Eu sou ela e ela é eu, enfim, é uma junção de nós dois, né? Mas eu tô dizendo, não sou eu, a avatar Thalita, que viveu essa experiência. Um outro avatar da minha centelha, da minha junção, do meu acoplado, viveu uma experiência que não soube perdoar. Morreu, não soube perdoar. Eu tô tratando isso aqui. Eu estou tratando isso aqui em mim, Thalita, nessa experiência que eu estou tendo. Então eu quero que vocês compreendam que existem coisas muito além das quais a gente pode ver com os nossos olhos. E se a gente não está disposto a olhar para essas coisas, a entender essas coisas, fica difícil a gente não sofrer. No caso da minha prima, vamos supor que ela tenha vindo para poder trabalhar algo que ela não soube ressignificar, né? Que uma existência dela não soube ressignificar, e ela vem agora com esse avatar, né? A centelha divina dela cria o corpo que ela precisa, cria a mente que ela precisa e molda tudo isso de forma a qual ela precisa para vir trabalhar isso. E ela chega aqui para vir trabalhar isso. Qual as chances dela trabalhar isso se ela não desenvolver algumas coisas? Nenhuma, né? Porque a gente não olha, infelizmente, nós, seres humanos, só olhamos para uma coisa quando aquela coisa nos dói. Se não dói, a gente não olha. Então a gente precisa, às vezes, vir com algumas circunstâncias que nos dói para a gente poder trabalhar algumas situações. Vamos supor que ela veio com isso. Ou então, vamos supor que ela veio com isso porque ela precisa desenvolver algo que vai ajudá-la e ajudar também toda, tá? Independente do que seja. Se a gente olha para essa situação dessa forma, vai resolver? Talvez não. Mas não vai ficar mais leve a gente compreender que todas as coisas acontecem da forma que tem que acontecer para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se lembrar, para que a gente consiga criar, para que a gente consiga se reconectar com quem nós somos de verdade, que é o amor. Não fica mais fácil quando a gente olha para situações com esse ponto de vista de que tudo o que acontece por um motivo e que eu não sei o motivo que está envolvido nisso, mas eu confio de que é para o melhor. Thalita, tem muita coisa ruim acontecendo. Como que eu vou enxergar isso? Aí é que tá. Você quer sofrer? Eu acredito que não. Então você precisa mudar a sua concepção. É justamente isso que os tratamentos emocionais, mentais, energéticos, no psicólogo, no terapeuta, é justamente isso que eles fazem. Religioso, é justamente isso que eles fazem, não é? Se você pega todos eles, não é isso que faz?
Por quê? Se você tá sofrendo, você vai lá numa igreja e você chega lá, você muda a sua forma de ver a vida. É um tratamento. Você está sofrendo, você vai no psicólogo, no terapeuta, você faz um tratamento. O que acontece ali? Uma mudança da forma como a gente enxerga a vida. Tanto a vida presente quanto o que passou. Então é olhar para a vida de uma nova forma que vai fazer com que a gente não sofra, que vai fazer com que você não sofra, com que eu não sofra. Thalita, tem coisas que são muito pesadas, tem coisas que são insuportáveis de aguentar. Mas é necessário. A única forma de você se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa que sabe viver sem dor, sem sofrimento, é apenas olhando para a vida de uma nova forma. Ah, mas você está falando parece simples. Eu não disse que é simples. Mas é fácil. Aliás, eu não disse que é fácil. Mas eu posso dizer que é simples. No dia em que nós entendermos que nós não temos o controle, nós, seres humanos, não temos o controle do que está na nossa vida, as coisas vão ficar mais fáceis. Porque eu posso escolher tudo o que acontece comigo, mas nós estamos entrelaçados com um monte de coisas. E outra, nós vivemos coisas no passado que eu não sei o que é. O nosso ser, quando veio experienciar essa vida, trouxe coisas para essa vida que ele queria que nós aprendêssemos, evoluíssemos, olhássemos de uma outra forma diferente. E eu não tenho controle sobre isso. Então eu preciso aprender a lidar. Porque quando a gente fala que a gente atrai tudo aquilo que a gente é, a gente tem que entender duas coisinhas básicas, tá? Sim, lei da causa e do efeito. Isso funciona 100%. Você plantou, você tem que colher. Você plantou, você tem que colher. Você plantou e você tem que colher. Mas isso não quer dizer que é Thalita quem plantou e vai ter que colher. Isso não quer dizer que nós não tenhamos um papel a cumprir aqui. E quanto a isso, não existe como fugir. Jesus, ele plantou tudo que era de bom. Tudo o que era de bom, não é? Mas olha o que aconteceu com ele. E se a gente for olhar isso, a gente precisa entender, então, que existem coisas que a gente pode plantar, colher, vivenciar, mas existem coisas que a gente tem que cumprir. Existem algumas coisas que não estão para barganha. E nós temos que cumprir. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de aceitar um monte de coisa que acontece. Porque a gente fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque você vai precisar cumprir o que você veio fazer aqui. Thalita, o que é? Cada um tem um. Cada um tem um propósito de vida. Todos nós temos um propósito. O que é o propósito? Aí o pessoal fala muito, destino. Mas vamos entender então o que é destino. Quando você vai de São Paulo para Minas, qual é o seu destino? Não é Minas? Você não vai chegar lá em Minas? Esse é o seu destino. Ah, qual é o meu destino? Chegar num tal lugar. Isso é destino, gente? Que é destino? É um lugar ao qual você vai. É um ponto que você determina para o qual você está indo. O que as religiões, né? As religiões, elas falam muito, eu vou para o céu, eu vou para um, eu vou para outro, eu vou para outro. Não estou aqui para julgar, só estou falando para vocês compreenderem, tá? O que é destino para eles? Onde eles vão chegar. Onde eles vão chegar? Ah, o céu. É o destino. Ah, não, eu vou viver aqui na Terra. É o destino. Ah, eu vou para não sei para onde. É o destino. Entende, gente? Destino nada mais é do que isso.
Semana passada eu falei isso. A gente escapa de tudo, menos de retornar para quem nós somos em essência. A gente nunca vai escapar de retornar para o amor que nós somos. Isso é o nosso destino. O nosso destino é retornar para o amor que somos. E para que isso aconteça, existe toda uma programação para que a gente venha viver. Então você está falando que eu não tenho opção de escolha? Sim, você escolhe o caminho por qual você quer ir. Eu quero chegar em Minas. Não importa o caminho que eu vou. Não importa o caminho que eu vou, mas eu vou chegar em Minas. Não é assim? Não importa, eu posso ir pelo Rio, posso ir por São Paulo, posso dar uma volta quilométrica se eu quiser, né? Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então é isso. A gente não tem escolha quanto a essas coisas. E quanto mais a gente briga com esse nosso caminho que a gente tem que fazer, mais dificuldades a gente passa. E é por causa disso que muitas vezes o nosso ser superior é obrigado a mandar outro ser. Aí manda outro ser. Aí manda outro ser. Por quê? Porque nós não conseguimos chegar naquele destino. E é preciso que ele chegue lá. E ele manda. E aí vem outra vida. E aí outra vida. E aí outra vida. E outra vida de outro ser, de outro ser, de outro ser. Porque Thalita nunca mais vai existir. Mas um outro ser do meu ser superior, sim. Uma outra fragmentação do meu ser superior, sim. E, aliás, existem várias, tá? Vivendo ao mesmo tempo. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas não é esse o nosso assunto. Então, quando a gente compreende que tem coisas que estão no nosso poder, e o nosso poder, qual que é? Eu traçar um caminho. Então, eu vou para Minas, de São Paulo para Minas, então, eu vou por esse caminho, eu vou por aqui, eu vou passar nesse pedágio, eu tenho que pagar esse pedágio, então eu tenho que levar dinheiro, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Isso são coisas que eu posso decidir. E aí eu posso escolher o meu plantio. Mas o plantio das coisas que já ficaram para trás, ele vai vir a colheita. A colheita vai vir. E aí, nesse, eu tenho como escolher. Já que eu não tenho como escolher e eu sei que tudo o que acontece, acontece para que nós voltemos para quem somos em essência, que é. Então, é pro bom, belo e justo. E quando a gente compreende dessa forma, entendendo que existem coisas que a gente não sabe, e nem coisas que a gente também não sabe do futuro, como a historinha do cara que eu contei do cavalo, a gente começa a tirar um monte de peso de cima da gente e falar, eu não sei. Eu não sei tudo que está envolvido. Então eu vou encarar que tudo é para o bom, belo e justo. E aí eu sinto a dor, mas eu não sofro. Eu deixo de sofrer, eu deixo de carregar esse sofrimento para minha vida. E começo a acreditar, a ter fé de que aquilo, tudo que acontece, é pro meu melhor. É pro bem, é pro belo, é pro bom e é pro justo. É sobre isso. Se você quer aprender a viver sem sofrimento, você vê Thalita, mas eu não consigo. Por isso que existem técnicas que nos ajudam. Existem ferramentas que eu utilizo para ajudar as pessoas. Às vezes, sozinho, é difícil mesmo. E eu vou falar para você, 5 anos eu demorei para sair desse fundo desse poço, para começar a enxergar a vida. Eu não posso falar que foi 5 anos, né? Porque a gente começa numa caminhada. Quando a gente percebe que não tem mais para onde descer, a gente começa uma caminhadinha, uma subida. Eu não posso dizer 5 anos, porque nesses 5 anos eu comecei a subir até que a gente chega lá no topo, né, no alto do poço e fala, ufa, consegui colocar a cabeça para fora. E aí, quando a gente consegue fazer isso, sair desse poço e olhar para as situações de forma diferente, a gente percebe que, puta vida, como eu vi a vida torta. Nossa, como eu vi a vida de forma diferente mesmo. Né? Existem coisas que eu não enxergava. Eu olho para o passado e falo, putz, eu achava que aquilo era ruim, mas olha, hoje eu vejo que aquilo foi bom para mim. Porque se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu não estaria hoje do jeito que eu tô. Talvez eu não estaria melhor. Talvez eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei. Então a gente precisa olhar para a vida sem esse peso do sofrimento. E a gente só consegue isso quando a gente, primeiro,
entende quem nós somos, né? Entendo que não sou esse ser, mas que sou um ser superior, um ser de luz, eu sou amor em minha essência, e que essa pessoa que existe aqui é apenas um avatar de um ser muito mais, muito maior do que isso aqui. Quando eu consigo me limpar daquilo que considero eu, então é quando eu tiro todas as minhas camadas, todas as camadas que Thalita acha que é Thalita, e aí eu vou tirando essas camadas, e quando eu chego no começo, o que sobrou? Somente quem eu sou. Onde tira as camadas da cebola? O que tem no centro da cebola? Nada. Exatamente. Vazio. É isso que nós somos, o amor. Então, você precisa entender tudo isso. Então, você precisa, para parar de sofrer, você precisa entender quem você é. Você precisa se limpar daquilo que você acha que você é. E você precisa instalar alguns programinhas que vão te ajudar, que vão te auxiliar a enxergar a vida de forma melhor. E o que são esses programinhas? Às vezes é retirar. Às vezes é um programinha que retira um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma vivência. Às vezes é um programinha que ressignifica algo que você já viveu. Então você precisa disso. E aí você encontra a sua essência. E o que acontece quando você encontra a sua essência? Você vive sem sofrimento. Porque nós somos seres que somos felicidade. E essa é a nossa essência. É sermos alegres. Alegria, felicidade. Mas quando a gente encara a vida de uma forma que não é legal, a gente sofre. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, você pode até sentir dor, mas sofrimento é opcional. Para você parar de sentir, de sofrer, comece a encarar a vida de outra forma. E para você encarar a vida de outra forma, às vezes é necessário que você olhe para dentro de você e enxergue que você sabe muito pouco de toda essa imensidão, de tudo que existe, de tudo que é. E que você tem um ser que é eterno. Você é um ser, não é que você tem, você é um ser que é eterno. E esse ser eterno já viveu várias experiências. E que você não tem consciência dessas experiências. Mas elas existem no seu campo emocional. E que você precisa voltar para quem você é. E às vezes nessa volta para quem você é, vem algumas dores. Mas são dores e não sofrimento. Quando você compreender isso, você deixa de sofrer. E para isso, se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato para que você possa entrar em contato com a gente para agendar uma consulta se você tiver dificuldade em entender isso sozinho, em saber quem é você, para onde você vai, porque você tem um destino ao qual você precisa chegar. Se você não sabe, você precisa de ajuda para isso. Você precisa entender que você não é quem você vê no espelho e que você é muito mais além do que isso, mas que para você entender também você precisa começar a tirar essas camadinhas. Se você não sabe fazer isso sozinho também, posso te ajudar nessa jornada. Porque no fundo, todos nós estamos seguindo para o mesmo caminho, para o mesmo destino, que é nos tornarmos amor, puro e simples, amor. Meus amores, espero que vocês tenham conseguido compreender essa mensagem, porque como eu sempre digo, eu estou aqui para trazer informação. E informação trouxe um montão, né? Meu Deus, trouxe um monte. Eu espero que não tenha feito mais bagunça na cabeça de vocês do que ajudado. Mas pensando bem, espero sim. Espero que eu tenha feito mais bagunça na cabeça de vocês. Porque quando a gente traz questionamento e que aquele questionamento não se sana, é que a gente busca mais respostas. Então, assim, espero que eu tenha deixado bastante perguntas aí com vocês, para que vocês possam sempre procurar a resposta dessas perguntas. E é isso que meu eu deseja para o seu eu. Que você sempre tenha perguntas a fazer. Porque é através dessas perguntas que você vai encontrar quem você é de verdade. E se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz. E espero também que você saiba e que você já tenha compreendido que você pode tudo o que você quiser. Com muito amor. É isso que eu desejo para você. Um super beijo e até a próxima.